A Lagoinha do Leste não é apenas uma praia comum, não é só mais um destino bonito que aparece em fotos ou vídeos na internet. Existe algo diferente ali, algo que vai além da beleza natural. E talvez, só quem já esteve lá consiga entender completamente o que eu estou tentando dizer. Eu me lembro do dia em que fui até lá. Não foi simplesmente chegar e estacionar o carro, como acontece na maioria das praias. Para chegar até a Lagoinha do Leste, você precisa estar disposto a caminhar, a sair da sua zona de conforto, a enfrentar uma trilha que, por si só, já começa a mudar o seu estado de espírito. Conforme você avança pela trilha, algo começa a acontecer. O barulho da cidade vai ficando para trás. Os pensamentos acelerados vão diminuindo, e pouco a pouco você começa a entrar em um outro ritmo. É como se o mundo lá fora fosse ficando distante, e você começasse a se conectar mais com o momento presente. A natureza ao redor começa a ganhar mais atenção. O som das folhas, o vento, os pássaros, tudo parece mais vivo. E talvez você nem perceba, mas nesse momento, alguma coisa dentro de você já começa a mudar. A caminhada pode ser cansativa em alguns trechos, mas ao mesmo tempo ela tem um propósito. Não é só um esforço físico, é quase como uma preparação, como se aquele caminho estivesse te preparando para algo maior que está por vir. E então, chega o momento, quando você finalmente avista a praia pela primeira vez. É difícil explicar a sensação. Não é só a beleza da paisagem, não é só o contraste entre o verde da vegetação e o azul do março. É algo mais profundo. É como se o tempo desacelerasse por alguns instantes. A Lagoinha do Leste tem uma característica única. Ela é isolada. Não há construções ao redor. Não há aquela movimentação intensa que vemos em outras praias. Existe um silêncio diferente ali. Um silêncio que não incomoda, mas que acolhe. E é nesse silêncio que muitas coisas começam a acontecer dentro de você. Você começa a perceber detalhes que normalmente passariam despercebidos. O movimento das ondas, a textura da areia, o som constante do março. Tudo parece ter um significado maior. Atrás da praia, existe uma lagoa de água doce, cercada pela natureza. Esse detalhe torna o lugar ainda mais especial. É como se ali existisse um equilíbrio perfeito entre os elementos. Mar, montanha, vegetação, água doce, tudo em harmonia. E talvez seja justamente isso que toca tanto quem passa por lá, a sensação de equilíbrio, de que tudo está no seu devido lugar. Em meio a essa experiência, é impossível não refletir. A correria do dia a dia, as preocupações, os problemas, tudo parece perder um pouco da força, não porque eles deixam de existir, mas porque você começa a enxergar as coisas de uma outra forma. E é aqui que entra algo ainda mais profundo. Muitas vezes, na rotina, a gente busca respostas em todos os lugares. Conversa com pessoas, procura soluções, tenta controlar situações, mas raramente a gente para de verdade. Parar não só fisicamente, mas internamente. E lugares como a Lagoinha do Leste parecem nos convidar exatamente para isso. Para desacelerar, para observar, para sentir. Para muitos, essa experiência pode ser apenas um momento de descanso. Mas para outros, pode ser algo muito maior. Pode ser um momento de conexão. Uma conexão com a natureza, com o presente. E para quem tem fé, uma conexão com Deus. Porque quando tudo fica em silêncio, quando a mente desacelera, quando o coração se acalma, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Não são vozes, não são sinais explícitos, mas é uma sensação, uma direção, uma paz que muitas vezes é difícil de explicar. Talvez Deus não fale da forma como a gente espera. Talvez Ele fale justamente nesses momentos de silêncio, de contemplação, de simplicidade. E ali, naquele lugar, cercado por uma criação tão perfeita, é impossível não reconhecer que existe algo maior por trás de tudo isso. Cada detalhe parece ter sido pensado. Cada elemento parece ter um propósito. E isso nos faz refletir sobre a própria vida. Será que a gente não está vivendo rápido demais? Será que a gente não está ignorando momentos que poderiam transformar o nosso dia, a nossa mente, o nosso coração? A Lagoinha do Leste não é só um destino, é um convite. Um convite para desacelerar, um convite para observar, um convite para sentir. E talvez, acima de tudo, um convite para se reconectar. Não apenas com a natureza,
mas consigo mesmo. E para quem acredita, com Deus, nem sempre é possível estar fisicamente em um lugar assim. Nem sempre temos tempo ou oportunidade de fazer uma trilha, de ir até um lugar isolado, de viver essa experiência. Mas talvez a mensagem seja outra. Talvez o que esse lugar nos ensina é que o silêncio, a paz e a conexão não dependem apenas do ambiente. Eles começam dentro de nós. E às vezes, tudo o que precisamos é de alguns minutos de pausa, alguns minutos para respirar, para refletir, para sentir. E talvez, nesse momento, perceber algo que estava ali o tempo todo, mas que a correria não deixava enxergar. A experiência de estar em um lugar como esse não termina quando você vai embora. Ela continua dentro de você. Ela muda a forma como você vê as coisas. Ela muda a forma como você sente. E talvez, de alguma forma, ela te aproxima de algo maior. Porque no final, não é só sobre uma praia. É sobre o que você sente quando está lá. E principalmente, sobre o que você leva quando vai embora.